eu já havia absorvido aquilo com muita profundidade. Eu já não me considerava mais espírita, né? Eu comecei o livro sendo espírita, mas concluí já não sendo mais espírita. Olá, amigos da arte e da reflexão. Neste segundo vídeo sobre o livro Metassíntese Cosmogônica, irei falar sobre o contexto no qual esse livro foi concebido e realizado. Quando eu iniciei o processo de escrita desse livro em 2004, eu era uma pessoa muito religiosa e tinha na doutrina espírita a minha principal fonte de referência, né, de orientação. O meu envolvimento mais efetivo com essa doutrina se deu a partir dos 14 anos, quando eu passei a frequentar um centro espírita. E um dos fatores que eu mais apreciava nessa doutrina era todo aquele aspecto filosófico e pedagógico que o Allan Kardec imprimiu no trabalho da codificação, de tal forma que ele estimulava, instigava o espírita a questionar a própria doutrina e até recomendava aos espíritas obras de opositores ao espiritismo. E eu levei muito a sério esse aspecto. E com o passar do tempo, dos anos, fui aguçando a minha percepção e comecei a perceber que havia algumas lacunas, algumas contradições cruciais em pontos importantes, em partes muito importantes dentro do corpo teórico da doutrina espírita e seus ensinamentos. E isso, na época, começou a gerar algumas inquietações, afinal eram contradições que tocavam em partes fundamentais das premissas espíritas, né? Então eu comecei a escrever poemas de natureza mística e filosófica, nos quais eu expressava todas aquelas inquietações que eu estava experimentando na época. Então, por volta de 2002 a 2003, um amigo meu me falou de um escritor italiano chamado Pietro Baldi e me emprestou alguns livros desse escritor. Eu peguei o primeiro volume dos 24 volumes da obra completa de Baldi. Eu peguei o primeiro, comecei a lê-lo, a estudá-lo e, para minha surpresa, em alguns pontos do livro, em alguns trechos, havia menções, considerações, posicionamentos conceituais que tocavam diretamente nos pontos de contradição que eu havia percebido na doutrina espírita. E isso despertou em mim um interesse, um profundo interesse em conhecer integralmente a obra de Baldi. E passei, então, a estudar cada volume, da obra de Baldi na ordem cronológica para conhecer melhor a progressão do seu pensamento. E à medida em que eu ia ampliando o meu contato com o pensamento de Baldi, eu fui me inspirando ainda mais para escrever, dar continuidade ao processo de escrita dos poemas que eu havia iniciado. E eu pretendia reunir esses poemas para uma publicação. E junto a esses poemas, eu pretendia adicionar alguns textos explicativos sobre alguns assuntos abordados nesses poemas. E à medida em que eu fui escrevendo,
esses textos foram tomando uma dimensão, uma proporção que eu não esperava, que eu não tinha planejado. Então, já em 2004, início de 2004, eu deixei de lado os poemas e foquei inteiramente na produção desses textos. E foi justamente a partir desse processo que deu início ao que viria a se tornar o conteúdo do livro Metassíntese Cosmogônica. Eu encontrei na obra de Ubaldi o que seria, o que para mim na época foi a solução para as inquietações, para os pontos de dúvidas e para as tais contradições que eu havia encontrado na doutrina espírita. E isso foi a base para o desenvolvimento do livro Metassíntese. Eu desenvolvi a principal teoria de Ubaldi, fiz um desenvolvimento, de modo que, já um pouco antes de concluir o trabalho do livro, o contato com o pensamento universal, a universalidade contida na obra de Ubaldi, toda a sua abordagem, o seu esforço de desenvolver um pensamento imparcial, universalista, eu já havia absorvido aquilo com muita profundidade e eu já não me considerava mais espírita, As fronteiras do pensamento espírita já não satisfaziam mais a necessidade que eu sentia e a todo um apanhado de pensamento universalista que eu tinha desenvolvido através do pensamento de Ubaldi, da obra de Ubaldi. Então eu comecei o livro sendo espírita, mas concluí já não sendo mais espírita, neste sentido específico que acabei de destacar. Num próximo vídeo começarei a falar sobre o conteúdo do livro Metassíntese Cosmogônica.